Agora sim. Então, vamos lá. Ó. No livro de gramática, na página 143, você tem o exercício 29. O exercício 29 está pedindo assim, ó. Separe os elementos mórficos que estruturam essas palavras, explicando que noção cada um tem. Então, ó, elementos mórficos são cada um dos pedacinhos que compõem uma palavra. Então, falar em elementos mórficos é falar qual que é o radical, qual que é o prefixo, qual que é o sufixo e o que significa cada um desses pedacinhos. Por exemplo, na palavra, a primeira palavra aí do exercício é o infeliz, certo? O que você tem na palavra infeliz? Você tem o in, que é um prefixo, certo? E esse prefixo, qual é a ideia dele? Qual a ideia quando eu falo assim, ó, capaz, incapaz, correto, incorreto? Ideia de quê? Que a pessoa é incorreta? Isso, uma ideia de negação, né? Uma ideia contrária. Então, in é a mesma coisa que não. Então, a primeira parte do exercício é essa, mostrar que esse in é um prefixo, tá? Depois, você tem o radical, ou seja, a parte da palavra que não muda. O radical aí é feliz. E o exercício pede também um sinônimo, que é a mesma coisa que feliz é a mesma coisa que alegre. Então, veja, a palavra infeliz ela é formada por dois elementos mórficos. Em outras palavras, a palavra infeliz é formada por dois pedaços, por duas partes. A primeira parte, o prefixo in, que dá a ideia de negação, e a segunda parte, o radical feliz, que é a mesma coisa que alegre. Certinho? Sim. Agora, nós vamos lá para o estado, que é a letrinha B. Estava é um verbo, né? Então, vamos ver qual que é o radical. Ou seja, qual é a parte da palavra que não vai mudar? É o este. Então, com esse este aí, eu posso falar assim, ó, estava, estive, estou, estaria, estado, tá? Então, essa é a parte que não muda. Então, anota lá no seu caderno que o radical é o EST. Essa letrinha A é a vogal temática, ou seja, é com ela que eu vou saber que estar é um verbo de primeira conjugação. Verbo de primeira conjugação. Tá? Então, na palavra estava, eu tenho um radical este, eu tenho uma vogal temática A, esse A me mostra que é um verbo de primeira conjugação, e esse vá aí no finalzinho vai me mostrar uma desinência verbal que mostra o tempo pretérito perfeito do indicativo. Então, veja, quando eu tenho um verbo, eu sempre vou ter a vogal temática. E quando eu tenho um verbo, também, normalmente, eu vou ter aí a desinência que mostra o tempo, mostra a pessoa, né? Então, eu sei que está no pretérito perfeito por causa desse vá. Certinho, Lucas? Então, com esse exercício, nós terminamos esse assunto aqui, olha, que começou lá na página, deixa eu ver a página, que nós começamos com ele. Começou lá na página 126, e o título é Estrutura das Palavras. Então, com esse exercício, nós vimos ali o que é radical, o que é vogal temática, o que é prefixo, o que é sufixo, como é que se forma o aumentativo, como é que se forma o diminutivo, para que servem os sufixos, os exemplos, né, de alguns sufixos. Eu queria saber, Lucas, se ficou alguma dúvida. Não. Não? Então, dá uma olhadinha no seu livro, lá na página 178. Essas páginas finais do livro, olha, desde a página 175 até a 187, você tem aqui algumas tabelas, algumas listas para consulta, tá vendo?
Então, dá uma olhada na página 178, que é uma lista de prefixos. Lucas, eu quero que você pegue o seu caderno e nós vamos fazer algumas frases usando palavras com esses prefixos. Então, escreve assim no seu caderno. Ó. Tá bom. É a data de hoje, né? Página 178, livro de gramática. Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13, 13/7. Você coloca lá como no título, lá, exemplos de prefixos. Você vai criar frases com as palavras do quadro. Qual quadro? Esse primeiro quadro da página 178. Então, você vai fazer uma frase, por exemplo, com analogia ou com análise, lembrando que esse prefixo ana aí quer dizer o quê? Inversão, mudança, repetição. Que frase você pode fazer, Lucas? Como é que é? Ó, página 178. O primeiro quadro está escrito 178, certo? Tem o primeiro quadro verde lá em cima, não tem? Sim. O quadro está escrito assim, na horizontal, tá? Prefixo, o sentido e os exemplos. Então, você tem aí o prefixo ana. Ana, esse prefixo ana dá a ideia de quê? Qual é o sentido dele? Inversão, mudança, repetição. E aí tem um exemplo de palavras que começam com ana. Então, analogia, análise. A sua tarefa, Lucas, é formar uma frase ou com analogia ou com análise. Tá. Então, fala para mim que eu já ponho aqui e fica prontinho já. Pode ser com análise, que é mais fácil, né? É. Vou fazer uma análise do problema? Pode ser? Pode. Isso. Então, a frase A fica assim. Vou fazer uma análise do problema. Então, para você lembrar que esse prefixo ana quer dizer o quê? Inversão, mudança, repetição. Quando você diz que vai fazer uma análise, você vai ver todos os aspectos que podem ser repetidos, todas as mudanças. Agora, qual que é o segundo aí, Lucas? Peraí, Coloca deixa na eu só palavrinha. escrever o primeiro aqui. Sim. Segundo, eufemismo ou euforia. Então, mas qual que é o sentido de... O prefixo eu quer dizer o quê? Excelência, perfeição e bondade. Isso. Qual o exemplo que você tem aí? Eufemismo e euforia. Isso. Agora eu quero que você faça uma frase, ou com eufemismo ou com euforia. Lembrando que esse eu aí dá a ideia de excelência, de perfeição. Ele ficou eufórico com o quê, por exemplo? Com o jogo? Isso. Então, coloca aí, ó. Ele ficou eufórico com o jogo. Certinho? Você pode grifar também, tá, Lucas? Na letrinha A, análise. Eu não tenho como grifar aqui no chat. Deixa eu ver se tem. Não tem, né? Não tem jeito. Na letrinha A você grifa análise e na letrinha B você grifa eufórico. Não tem como grifar aqui. Qual é a letrinha C aí, Lucas? Meta. Meta. Qual que é a ideia de meta? Mudança, sucessão. Isso. E qual é a palavra que tem de exemplo aí? Metamorfose, metáfora. Isso. Então, vamos lá. O que você vai escolher? Metamorfose ou metáfora? Lembrando que esse comecinho meta aí quer dizer mudança. Uma lagarta faz uma o quê? Mudança. Uma metamorfose, uma mudança para se tornar o quê?
Borboleta. Isso, então pode usar essa frase. A lagarta fez uma metamorfose até se tornar... Borboleta. Isso. Então, ela fez uma mudança, né? Uma sucessão de fatos que a deixaram na forma de borboleta. Lucas, a letrinha D, qual que é o prefixo aí? Dia. Dia. E qual é a ideia do prefixo dia? Movimento, atraso, afastamento. Isso. E quais os exemplos? Diálogo, diagonal, diafragma. Isso. Você pode fazer uma frase com diálogo, por exemplo. O que pode ser feito? Diagonal. Diagonal, pode ser também. Uma frase com diagonal. Na sala de aula, o José senta na minha diagonal, ou seja, no sentido oposto, né? Pode ser? Pode. Na sala de aula. Então, dá uma olhadinha aí. Sentar-se no sentido diagonal, ou seja, na sua frente, né? Afastado, mas na sua frente. Então, tudo que é dia aí dá a ideia de movimento através de, na frente de. Só nós dois na aula hoje, hein, Lucas? Aula particular hoje, hein, Lucas? Vocês tiveram outra aula hoje? História. O Pedro estava? Uhum. Olha, foi na história, mas não foi para português. E a Jennifer? Não. Não. Não, a Jennifer está de folga hoje. Então vamos. Letrinha E, qual é o prefixo que tem aí? Hipo. Hipo. Tudo que é hipo é o quê? Posição inferior, escassez. Isso. Qual o exemplo que tem aí? Hipocrisia e hipótese. Isso. Uma pessoa hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? É aquela que diz uma coisa, mas faz outra, né? É. Uma hipótese é uma possibilidade. Você pode escolher uma das duas aí para fazer uma frase. Hipócrita. Então, vamos lá. Qual frase? O hipócrita fez o quê? Acreditou nas notícias? Uhum. Acreditou nas fake news? Sim. Então, coloca aí. News saiu com letra maiúscula, mas não precisa não, tá? O hipócrita acreditou nas fake news. Qual que é o próximo agora, Lucas? Uhum. Para. Isso. Qual a ideia de para? Qual é o sentido? Proximidade, semelhança, intensidade. Isso. E quais são as palavras? Paralelo, parasita e paradoxo. Isso. Então, essas três palavras aí que tem o prefixo para, todas elas vão dar ideia de proximidade, semelhança e intensidade. Por exemplo, um parasita é aquele que tem muita semelhança com o hospedeiro, né? Uhum. Então, o que a gente podemos fazer com parasita, por exemplo? Qual frase? Parasita hospedou-se no seu hospedeiro. O parasita instalou-se em seu hospedeiro? Uhum. Em seu hospedeiro. Por exemplo,
O piolho, né? É um parasita, ele vai ficar grudado no couro cabeludo. Então, o parasita e o hospedeiro. Certinho? Peraí. Pronto. Isso. Qual é a próxima, Lucas? Para. Não, a de baixo, tele. 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 Tudo que é tele é o quê? Não sei. Dá uma olhadinha na frente aí, olha. Tudo que é tele, qual é o sentido de tele? Distância, afastamento. Certo? E quais são os exemplos para tele? Televisão, telepatia, telégrafo. Televisão, aquilo que você vê de longe, por isso que esse tele aí dá a ideia de distância, de afastamento. Telepatia, você conseguir adivinhar o pensamento de alguém à distância. Telégrafo, mandar uma mensagem à distância também. Então, veja, as 3 palavras que têm o prefixo tele têm o mesmo sentido, distância, afastamento. Agora você escolhe uma delas para fazer uma frase. Deixa eu ver aqui. Televisão. Televisão. Isso, agora é só formar uma frase com televisão. O garoto assistiu televisão? Isso. O garoto assistiu à televisão. Aí você vai lembrar que tudo que é tele, né, dá ideia de distância, de afastamento. A própria palavra já fala, né? Televisão, uma visão à distância. E vai ficar grudado na TV para assistir TV, né? Agora é A próxima. Ambi. 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 Tudo que é ambi dá ideia de quê? Qual é o sentido? Duplicidade. Isso. E quais são as palavras que você tem aí? Ambidestro e ambiguidade. Isso. Ambidestro, Lucas, é a pessoa que consegue escrever tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Existem pessoas que têm essa habilidade, tá? De ser canhoto, escrever com a mão esquerda, ou de ser destro, escrever com a mão direita. Tá? Então, ambidestro é quem tem essa habilidade. Jogadores de futebol também, tem alguns que conseguem chutar muito bem, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, então a gente vai falar que ele é um ambidestro. Né? Ambiguidade é alguma coisa que tem 2 sentidos. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma palavra e ela puder ter 2 significados, ela é uma palavra ambígua, ela tem ambiguidade. Então, veja, esse bi aí já dá ideia de 2, né? Porque com bi eu também formo bicampeão, né? Bi e 2. Agora você escolha uma das 2 palavras aí para fazer uma frase. Quem que conhece alguém ambidestro? Ambidestro. Não. Não. Ambiguidade. Ambiguidade. Esse assunto é ambíguo, o assunto não ficou claro, trouxe ambiguidade. Pode ser assim também. Certo? Então, podemos falar assim. O assunto não ficou claro, pois tem ambiguidades. Se ele tem 2 significados, se ele tem 2 sentidos, se não ficou muito esclarecido, é porque ele é ambíguo. Pronto. Isso. O próximo aí qual é? O próximo é Depois de ambi é pro. Isso. Qual é o sentido? Movimento para frente. E os exemplos?
progresso, promover, prosseguir, projeção. Então, tudo que dá a ideia de ir para frente, né? Então, progresso, crescer para frente. Promover, ter algo acima. Prosseguir, ter continuidade. Projeção, ser Isso. mostrado para alguém, né? Agora, você pode escolher uma dessas daí para fazer uma frase. Vamos ver aqui. Progresso. Progresso. Você vai falar que O Mogi garoto pode falar, o garoto. progressou. O garoto progressou. Progrediu. Melhor. É. O garoto progrediu no quê? Nas lições, nas tarefas? Estudo. Nos estudos? O garoto progrediu nos estudos. Muito bem. Então, progrediu, foi para frente, alcançou um patamar superior. Muito bem, Lucas. Muito bem. Agora, qual é o contrário de pro? Você vai achar lá no próximo. Oi? Como? O contrário de pro é o próximo prefixo. Qual que é o próximo que está escrito aí? Retrô. Isso. Então, tudo que é retrô é o quê? Movimentos para trás. Isso. E os exemplos? Retrospectiva, retrocesso e retrogrado. Retrógrado, né? Uma pessoa retrógrada é aquela que está sempre pensando para trás. Fazer uma retrospectiva é lembrar do que aconteceu. E retrocesso é alguma coisa que você faz para trás também. Você pode ter retrovisor. Qual é a função do retrovisor no carro? Ver para trás, Ver os né? outros carros, né? Isso, Atrás. ver o que vem vindo lá, o que está acontecendo lá atrás. Então, esse retro, ou retro, né, dependendo da palavra, dá essa ideia de movimento para trás. Agora, você pode escolher uma delas aí para fazer uma frase. Retrospectiva. Retrospectiva. Então, o que você vai falar com retrospectiva? Retrospectiva do ano. Fiz uma espero que não seja de 2020, viu, Lucas? Pelo amor de Deus. De 2020. Fiz uma retrospectiva do ano de 2020, você vai encontrar assim só. Pandemia, 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 fiquei em casa, fiquei em casa, fiquei em casa. Que situação, né? Tem que rir, né? É. E rezar. As duas coisas que a gente pode fazer, né? Porque se entrar em desespero é pior, né? É. Ai, ai. Pronto. Isso, agora está quase acabando. Tudo que é epi. Qual é o sentido? Posição superior, movimento para Isso. Quais são os exemplos que tem aí? epiderme e epidemia. Nossa, olha aí, ó, chegou a epidemia aí, olha. Epiderme é a parte externa da pele, né? Então a pele tem várias camadas. Essa camada da pele que a gente pode tocar é a epiderme. Por quê? Porque ela está na posição superior, ela está mais próxima da gente. Depois você vai ter a derme, né? E outras camadas aí da pele. E epidemia também dá ideia de posição superior, movimento para fora aí, porque ela se expande, né? Ela não é uma doença que vai ficar só no lugar, ela vai ser como é agora, né? O Covid. Ela se expande. Nossa, é uma pandemia, né? Isso, é uma pandemia, mais do que uma epidemia. Qual frase você pode fazer aí? Da epidemia. Então, vamos. A epidemia se transformou numa? Doença. Isso, ou numa pandemia, né? Epidemia se transformou numa pandemia. Se transformou numa pandemia. Tá lá no chat, lá, bonitinho. Pronto. Isso. Pronto. A penúltima aí, o que é? Cata. Isso. Movimento de cima para baixo. Catálogo ou catarata. Isso. O catálogo, porque você vai procurar, né?
Por exemplo, você pega um catálogo. Antigamente nós tínhamos a lista telefônica, né? Então você procurava de um por um, né? Catálogo da Avon também. Isso, o catálogo da Avon, o catálogo da Natura, você vai procurar os produtos de cima para baixo. Nada impede que você procure o contrário também, né? E catarata é aquela Que tem pelinha, no né? olho. Isso que você tem no olho. Então, ela vai sair primeiro na parte externa do olho, né? De cima Isso. para baixo. O que você pode fazer? Qual frase? Catarata. Catarata. Ah, alguém fez uma segunda. Catarata, uma doença que dá no olho. Isso. Então, a catarata é uma doença do olho, no olho. Certinho. E a última? Peraí. Espero. Sem pressa. Aí, pronto. Qual é Apo. o prefixo? Apo. Qual é a ideia? Afastamento, separação. E quais são as palavras aí? Apoteose, apóstolo e apocalipse. Isso. Então, qual é a ideia aí, por exemplo, de apocalipse? Aquilo que está longe. Apocalipse zumbi? Isso, pode ser, pode ser. Pode fazer uma frase. Os zumbis apareceram quando? Oi? Você pode fazer uma frase com zumbis e apocalipse. Como é que você pode juntar os Isso. dois numa frase só? O zumbi. Aconteceu um apocalipse? E os zumbis apareceram? Isso. Isso, então vê se Aconteceu um apocalipse dá uma zumbi. olhadinha aí no chat que eu coloquei uma frase parecida. Isso. Só faltava mais essa na pandemia, né? Aparecerem uns zumbis aí, né? Pronto. Certinho? Lucas, você viu lá no grupo do WhatsApp que foram marcadas as provas bimestrais? Uhum. Tá? Então, você vê lá a prova de português, tá? Aí, quando for chegando um pouco mais perto, eu vou fazendo com você, com a classe, uma revisão dos conteúdos para poder fazer a prova, tá? Vai ser pelo Tá. Google Forms, ou seja, a gente vai mandar o link para você, você vai acessar do seu celular, do seu notebook. Eu vou preparar 10 perguntas com 4 alternativas cada um. Então, lá no próprio formulário, você clica na perguntinha e depois envia todas as respostas. Tá? É muito simples, não vai ter muita complicação, não. Eu deixei as páginas marcadas para estudar, certo? Uhum. Então, tá bom. Aqui já está tendo um aviso que está acabando o tempo, certo, Lucas? Alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Então, até a próxima aula, certo? Tchau. Tchau, tchau. Certo. Então.